E aí galera, tudo bom com vocês? Agora eu aqui, professor Felipe, Geografia na veia. Hoje a gente vai falar sobre a industrialização e a economia no período militar. Bom, para quem não sabe, período militar é exatamente quando um período da nossa história o Brasil foi governado por militares. Não sabia? Vai estudar, cara. Para de ficar entesicando tua mãe e vai estudar coisa séria. Bom, começou em 1º de abril. Não é mentira. 1º de abril de 64, 1964. Com golpe de Estado, que tirou João Goulart, que era o presidente na época, do poder. Instaurou, um regime, governo ditatorial. Bom, antes do regime militar, o Brasil tinha o 43º PIB, ou seja, era a 43ª melhor economia do mundo. E uma dívida externa de pouco mais ou menos, em torno de 3 bilhões e 700 milhões de dólares. Em 85, quando acabou o regime ditatorial, o regime militar, o Brasil era a 9ª melhor economia, 9º maior PIB do mundo. Em compensação, a dívida externa chegou a 95 bilhões de dólares. Será que foi bom ou ruim? O parque industrial brasileiro se desenvolveu mais nos setores de energia, transportes, telecomunicações, que foi se modernizando ao longo do período militar. A economia cresceu, mas as desigualdades sociais só se aprofundou. O país crescia economicamente e o rico mais rico e o pobre mais pobre. Bom, entre 1968 a 1973, a economia brasileira ficou conhecida como o milagre econômico. Já pensou? O crescimento era acelerado. O Brasil crescia, o seu PIB crescia em média 11% ao ano nesse período de 68 a 73. Muitos acreditavam, se mantivesse esse ritmo, o Brasil seria um país considerado rico, desenvolvido, podendo até ameaçar a hegemonia dos Estados Unidos. Diziam que o Brasil era o país do futuro. Futuro esse que nós sabemos que nunca vai chegar. Esse ritmo se sustentou através de investimentos que o governo promoveu na grande oferta de serviços, principalmente nas estatais, de energia, transportes e telecomunicações. Mas muitas obras eram questionáveis, vamos dizer assim. Exemplo, a Transamazônia. Até hoje não foi concluída. Pensa, começou lá no governo militar e até hoje não foi concluída. Ou o acordo nuclear entre Brasil e Alemanha, que foi muito questionável. Os recursos, da onde vinha a grana, foram captados no exterior. O que fez elevar ainda mais a dívida do Brasil, a dívida externa brasileira. E essas obras eram pouco rentáveis. Esses investimentos eram pouco rentáveis para o Brasil. Nesse período, o capital externo entrou em vários setores da economia. Minérios, tipo Projeto Carajás, agricultura, a monocultura para exportação, a indústrias químicas, farmacêuticas e até na produção de máquinas. Os preços dos produtos dispararam, aumentaram, o que não foi repassado aos salários dos trabalhadores, o que gerou a inflação, que a grosso modo seria a perda do poder de compra do teu dinheiro. Os preços aumentam e o teu salário não aumenta. O que tu comprava ontem por R$10, hoje tu não compra mais. Basicamente, a grosso modo, é isso. O lucro dos empresários era alto. Em compensação, diminuía o poder aquisitivo dos trabalhadores. A classe média, que tinha qualificação, aqueles pessoal da classe média que tinha uma certa qualificação profissional, esses viram seu poder de compra aumentar, ser muito ampliado, porque tinha uma qualificação. Mas quem não tinha essa tal qualificação profissional, teve o seu poder de compra reduzido. E foram prejudicados,
devido à degradação dos serviços, principalmente na saúde e na educação. Final da década de 1970, os Estados Unidos elevaram as taxas de juros, o que reduziu os investimentos nos países em desenvolvimento. E o Brasil ainda teve que pagar, além de reduzir o investimento no Brasil, teve que pagar essas altas taxas de juros. Então reduziu os investimentos e aumentou os juros. Diante disso, a frase célebre do governo brasileiro na época: exportar é o que importa. Entenderam? Mas as soluções foram desastrosas, economicamente falando. Eles queriam fazer a economia crescer a qualquer custo. Arroxo salarial. O que é o arroxo salarial? É a perda do poder de compra da população. As coisas aumentavam, mas o salário não. Subsídios para exportação. Facilitar os produtos mais baratos para se exportar a um preço mais barato. Em compensação, os impostos nos produtos que eram vendidos aqui eram caros. Negligência ambiental com o meio ambiente. Pouco se importou com o meio ambiente. Ela podia erodir rios, soltar fumaça, queimadas, não estavam nem aí. A desvalorização cambial. Olha só, para nós conseguirmos ganhar clientes, nós temos que desvalorizar a moeda, na época o cruzeiro, perante ao dólar, porque o comércio internacional é com dólar. Com isso, nosso produto fica mais barato e com isso nós conseguimos mais clientes para exportar. Essa era a ideia. E a queda do poder aquisitivo das famílias. Isso prejudicou o mercado interno muito. A economia crescia e o povo empobrecia. Meus caros. Em busca de um superávit. O que é superávit? O que é superávit? É a parte positiva da balança comercial. Exportar mais do que importar. Vender mais do que comprar. O governo aumentou os impostos sobre produtos que eram importados, o que reduziu, obviamente, a competitividade do parque industrial brasileiro durante toda a década de 80, 1980. Por quê, professor? Porque os empresários não podiam comprar máquinas importadas, mais modernas, porque era caro. Então, com isso, afetou a produtividade dos produtos brasileiros e afetou a qualidade dos produtos brasileiros. E com isso, as nossas empresas não tinham como competir no mercado internacional com as empresas estrangeiras. Simples assim. Isso se agravou ainda mais com a crise de 79. A crise de 79 é uma crise lá do petróleo, que em outra aula a gente vai ver. Tá? As taxas de juros aumentaram, ficaram mais altas. Houve anos de recessão, contrapondo com anos de baixo crescimento. Recessão seria, vamos botar assim, a grosso modo, a falta de grana circulando, pouco dinheiro para se gastar, ninguém quer comprar, com medo de uma crise econômica, pouco se gasta, pouco se consome. Isso foi por toda a década de 80 até o início dos anos 90. Houve a ciranda financeira. O que é essa ciranda financeira? Bom, o governo emitia títulos públicos, que vale dinheiro, isso para captar grana, para captar dinheiro, a juros altos. Eu compro um título desse, depois eu vou lá e cobro, e tem um juro alto, aí eu ganho dinheiro em cima do título. Os empresários então começaram a investir mais no setor financeiro e menos no produtivo, para tentar movimentar, crescer a economia e até mesmo gerar emprego. Tá? Só que isso necessitava que o país emitisse mais moeda, mais dinheiro. Aumentando a oferta do dinheiro em circulação, faz com que ele desvalorize automaticamente, o que ocasiona a inflação. Algumas características do período militar. Eles desviavam muito do interesse do Estado para focar mais nos interesses dos empresários. O povo era o segundo plano. O objetivo era aumento do PIB e superávit. Esse era o objetivo principal do governo militar. Aumentar o PIB, fazer a economia crescer e ter superávit na balança comercial. Então a parte social ficou em segundo plano. O processo de industrialização e de urbanização avançava, crescia. Isso melhorava os índices, como natalidade, taxa de natalidade e mortalidade. Como assim? Caía. Diminuía o número de natalidade e diminuiria o número de mortalidade. O que é natalidade? Número de nascidos vivos. Mortalidade, número de óbitos. E aumentava a expectativa de vida. O povo brasileiro vivia mais.
que aconteceu? Como aumentou a urbanização, significa que muita gente do campo, que morava na área rural, saiu e migrou para a área urbana, o famoso êxodo rural, né? As cidades tinham melhores qualidades de vida, saneamento básico, água, esgoto, né? Hospitais, remédios, vacinas. Então isso fez melhorar a vida das pessoas da cidade. O fim do período militar foi em 85, depois de várias manifestações, tá, pelo Brasil, como a famosa Diretas Já. Essa é um outro tema, uma outra aula só para esse fato dessa época, as Diretas Já. Você aí que está com curiosidade, vai lá no YouTube, vai lá no Google, vai lá na internet, pesquisa Diretas Já. Você vai ver N vídeos, N manifestações sobre isso. Diretas para quê, professor? Eleições diretas para presidente. Não tinha ninguém votar para presidente, não votava-se para presidente. Não, o povo não votava, durante o regime militar, o povo não votava para presidente, nem para governador. Os problemas econômicos que o Brasil obteve durante o regime militar se seguiu, foi herdado pelo regime civil, né, de governo civil que o Brasil ia ter depois de 85. Foi feita uma eleição indireta, que os deputados votavam, assumiu então, ganhou Tancredo Neves, só que ele faleceu. O Tancredo é uma aula específica só para ele, e assumiu o vice, José Sarney. Então o Sarney, ele pegou toda essa dívida, e agora os empréstimos começavam a ser cobrados. Tá? Então, aí se deu o fim do processo industrial e da economia durante o regime militar, durante o período militar. Ok, pessoal? Dá o like se gostou, se não gostou também, vai lá, dá a sugestão, a sua crítica e até a próxima. Tchau, tchau!